Shalom, graça e paz a todos. Estamos desenvolvendo essa série Paz e Provisão, que tem nos abençoado muito. Primeiro princípio, aliança, que é o portal que nos dá acesso a tudo aquilo que Deus tem para nós. Diga aliança. O segundo princípio que nós vivemos foi o princípio da meditação. E a meditação, nós entendemos que, pela Bíblia, não é esvaziar a mente, como alguns entendem por aí. Não, a meditação é preencher a mente, é trazer a memória, é fazer subir do coração a mente, é a alma se expandir naquilo que ela já recebeu de Deus, entrar nesse conhecimento e viver esse conhecimento através da meditação. Terceiro princípio, unidade. E nós entendemos a importância da unidade, como Deus trabalha em unidade, e é na unidade que Ele ordena a bênção. Diga aliança, meditação, unidade. E agora nós vamos ver o princípio da obediência. Diga obediência. A minha esposa perguntou: quais são os pontos da obediência? Eu falei: obedecer ao marido, obedecer ao marido, obedecer ao marido. É brincadeira, tá, gente? Obediência é um princípio muito importante, porque toda a palavra de Deus é formada de comandos, leis, estatutos, mandamentos, preceitos, ordenanças, testemunhos. Toda a palavra de Deus é carregada de instruções. Então, se alguém quer viver de acordo com Deus, de acordo com o que Deus tem para ele tem que entrar e viver as instruções de Deus. Não tem como ser diferente. A Bíblia é considerada um livro de princípios. Alguns a veem como livro de regras, como livro de leis. Mas eu entendo que todas essas regras e todas essas leis, todos esses estatutos, esses mandamentos, eles estão, na verdade, transmitindo o caráter de Deus, a forma de Deus agir, a forma de Deus pensar. E quando você quer se relacionar com alguém, você tem que conhecer essa pessoa. E para você conhecer a Deus, você tem que conhecer os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus princípios, que revelam verdadeiramente quem Deus é, o seu caráter. Os princípios de Deus, eles não são colocados para nós como algo para nos limitar, para nos prejudicar, de forma alguma. Quando Deus estabelece algo para nós, algum limite para nós, Ele estabelece para nos proteger. Diga proteção. Diga proteção. Os mandamentos de Deus são colocados para a nossa proteção. Nós vamos viver debaixo da proteção de Deus. Nós vamos nos relacionar com Ele de uma forma correta, de uma forma adequada, através dos seus princípios, através dos seus mandamentos. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Se você quiser, pode seguir no telão, acompanhar no telão. Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 a 18. Filipenses, eu abri errado aqui. Isso. Aqui mostra a trajetória de obediência de Jesus, que é o nosso maior exemplo de obediência. E nós vamos meditar um pouquinho nesse texto. Nós vamos meditar a respeito de exemplos de obediência e também exemplos de desobediência. Mas diz aqui o texto: tende em vós aquele sentimento que também houve em Cristo Jesus. Em algumas traduções dizem o mesmo sentimento, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que se devia aferrar. Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se
obediente até a morte. Diga obediente até a morte. Diga novamente, obediente até a morte. E morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Aqui vem, a partir do versículo 9, nós vimos aí até o versículo 8, como Jesus se submeteu, como ele aceitou o caminho da obediência. E aqui no versículo 9 em diante, mostra como Deus o exaltou como resultado da sua obediência. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Até aí por enquanto. É muito importante nós entendermos o que é obediência. Obediência não é você simplesmente fazer as coisas. A obediência tem que ser um estilo de vida. Tem que ser algo que está dentro de você. A obediência é você entender a importância de cumprir determinados princípios. A obediência é você viver os preceitos, os princípios que Deus estabeleceu para você, e você entender que essa vida debaixo desses princípios é aquilo que Deus tem preparado para você, que a recompensa que Deus tem na sua vida é grande, se você viver esses princípios. As pessoas têm dificuldade de obedecer, as pessoas têm dificuldade, nós não nascemos espontaneamente com essa característica. A obediência é algo que você tem que conquistar na sua vida. Diga, a obediência tem que ser conquistada. Você tem que se esforçar para viver uma vida de obediência a Deus. Não é natural que uma criança, quando começa a receber comando, que ela obedeça. O natural, o comum do homem natural, daquele que está no seu entendimento, é ele ir sempre em direção oposta aos comandos que lhes são dados. Há uma resistência natural em aceitar aquele comando como algo bom. As pessoas vão crescendo, e à medida que elas vão amadurecendo, elas vão entendendo a importância de obedecer. Então diga, a obediência é conquistada pelo esforço. Mas esse esforço só é legítimo, ele só vai alcançar quando você entender a importância de obedecer. Olha o que diz o salmista, Salmos 19, versículos 7 a 14. Olha o que ele diz dos preceitos, das leis, dos mandamentos. Olha o que o salmista fala a respeito dos mandamentos de Deus. Esse salmo é muito lindo. Aproveite o seu tempo, leia esse Salmo 19, é muito lindo esse salmo. Versículo 7, a lei do Senhor, olha, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, alumia os olhos. Próximo, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. 10, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. 11, também por eles o teu servo é advertido, e em os guardar a grande recompensa. Até aí tá bom. Em os guardar a grande recompensa. Então, olha o que o Salmo fala. O Salmo fala da lei, fala dos preceitos, fala dos mandamentos, fala das ordenanças, e ele diz que tudo isso é colocado para ele, para advertir, para trazer entendimento, para trazer alertas, para trazer proteção contra o mal, para mostrar qual é o caminho correto. Então o salmista,
ele se deleita na presença, nos mandamentos, na lei do Senhor. Então, o seu entendimento a respeito de mandamento, ele tem que ser invertido. Quando nascemos, nós temos o entendimento de que mandamento, de que comando, de que ordenanças, de que estatutos, que preceitos são colocados para nos limitar, como que alguém impondo a sua autoridade sobre nós contra a nossa vontade. Mas quando nós entendemos e passamos a amar os mandamentos, passamos a amar os preceitos de Deus, então sim, nós vamos edificando a nossa alma no princípio da obediência. Diga: Senhor meu Deus, eu amo a tua lei. Isso é sincero? Amém? Então você fala novamente, vou dar a oportunidade para você falar com o coração agora. Diga: Senhor meu Deus, eu amo a tua lei. Amém? Esse é o primeiro passo para você viver uma vida de obediência. Você tem que entender que estar sob a autoridade da Bíblia, estar sob a autoridade de Deus, viver os princípios de Deus, são para a sua proteção, para a sua segurança e para a sua orientação. Amém? Glória a Deus pela palavra. Dê um aplauso ao Senhor pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus. Amém. A desobediência começou com quem? Com Lúcifer, que é o pai de toda rebelião. Toda rebelião contra Deus, toda rebelião contra as autoridades constituídas por Deus, tem um mentor, tem um coaching. Coaching está na moda agora, né? O diabo é coaching também, de muita gente aí, infelizmente. Porque dá o caminho, dá a instrução, dá como fazer, instiga, estimula. A quê? A desobediência, a rebeldia, a revolta. Então todo aquele que está na rota da desobediência, já sabe qual é a fonte da orientação dele. É uma fonte perversa, é uma fonte maligna, é uma fonte que vai cobrar tudo isso e muito mais depois, porque a rota que aquela pessoa está adotando no seu entendimento de revolta e rebelião, é uma rota de destruição. Diga: a desobediência leva à destruição. O diabo não brinca, o diabo não quer te dar nada em troca, ele quer tomar tudo de você. Então, extirpe de você todo o sentimento de rebelião e todo o sentimento de desobediência. Diga: toda desobediência que houver no meu coração, saia em nome de Jesus. Fala com fé agora: toda desobediência que houver no meu coração, saia em nome de Jesus. A desobediência é um espírito. A fonte desse espírito é o diabo. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, esse texto é bem interessante, diz assim, olha: porque a rebelião é como o pecado de adivinhação. Tem outra versão que diz feitiçaria, né? Isso, ACF, Almeida Corrigida Fiel. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essas palavras foram proferidas pelo profeta Samuel a Saul. Mas o que é interessante desse texto é a primeira parte dele, que é uma revelação. Porque ele diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Sabe o que significa a palavra feitiçaria? Vem de factícios, do latim. Factício significa aquilo que é artificial, aquilo que não é natural, aquilo que não é original, aquilo que não é verdadeiro. Então, toda vez que alguém se apresenta a um Deus falso, que alguém se apresenta a um Deus que não é verdadeiro, obviamente apenas o Deus de Abraão é o Deus verdadeiro. Então toda vez que alguém adora algo
que não é o verdadeiro Deus, ele está em feitiçaria, ele está em engano, ele está em equívoco, ele está diante da falsidade, e ele está vivendo uma falsidade, ele está vivendo um artifício, algo não natural, algo que não é verdadeiro, um engano. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Então a rebelião tem como fonte o engano, tem como fonte a mentira, tem como fonte aquilo que Deus não preparou para você. Se nós entrarmos na rota da rebelião, na rota da desobediência, se alguém estiver vivendo um momento de desobediência na sua vida, comece a questionar a origem, comece a questionar os motivos do seu coração, porque o coração é enganoso. Comece a questionar isso diante de Deus, porque é possível que você esteja vivendo uma influência do mal, esteja numa rota de equívoco, numa rota de engano, mas nesta tarde, toda rota de engano é cancelada, toda influência do mal é cancelada, toda feitiçaria que foi lançada contra você, contra a sua casa, contra os seus filhos, contra alguém que está se rebelando na sua família, eu cancelo agora, pela palavra do altar, pela unção do altar na sua vida, em nome de Jesus, eu cancelo na sua vida e na sua família, em nome de Jesus, amém? É cancelado, toda influência do mal é cancelada na sua vida. Nós não damos espaço para desobediência, nós não damos espaço para Satanás. Vamos ver aqui algumas pessoas que viveram a desobediência, e vamos aprender com essas desobediências, porque dizem que é inteligente aquele que aprende com os próprios erros, mas é sábio aquele que aprende com o erro dos outros. É muito bom aprender com o erro dos outros, e é por isso que a Bíblia relata pessoas que tiveram oportunidade de viver o melhor de Deus, pessoas que tiveram contato com o Senhor, pessoas que viveram na proximidade, que tiveram intimidade com Deus, e viveram a desobediência, e o que eles nos ensinam, o que essas histórias podem nos ensinar, é por isso que a Bíblia relata, para que nós possamos aprender, receber a sabedoria, para viver uma vida de obediência. Vamos ver Adão. Em Gênesis capítulo 2, não precisa mostrar o texto, Deus colocou princípios e regras para toda a criação, inclusive para Adão. Mas no capítulo 3, ele desobedece. Ele come da árvore do jardim, do conhecimento, do bem e do mal, que estava no meio do jardim. Aquela árvore, Deus disse, dela não comereis. Mas nós conhecemos a história, e Eva foi seduzida pela serpente. Eva foi seduzida. A serpente começou a colocar uma dúvida em Eva. Olha, toda vez que a desobediência vai se instalar na nossa vida, ela vem por uma dúvida. Satanás vai colocar uma dúvida acerca da autoridade de alguém. E foi isso que Satanás colocou no coração de Eva. Se aquela palavra que Deus havia dito para ela, era aquilo mesmo ou não. Se havia algo mais por trás daquilo. Se aquela autoridade, se aquela palavra estava trazendo totalmente a ideia completa, ou estava alguma coisa por trás daquilo. Colocou uma dúvida em Eva. Satanás teve um papo com ela, e nesse papo com Eva, ele convenceu Eva a comer do fruto. Sereis iguais a Deus. Trouxe um acréscimo, trouxe uma fantasia para o coração de Eva, e ela foi seduzida pela serpente, por Satanás. E aí Adão vem. Nós não sabemos qual foi o papo que Eva teve com Adão, mas a Bíblia diz que
ela deu o fruto para Adão e Adão comeu. Adão comeu. Tem gente que diz que a serpente tentou várias vezes convencer Eva, olha, é isso, é aquilo, você pode comer esse fruto por causa disso, por causa daquilo. E Eva, não, 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 não. Aí a serpente chegou e falou para ela, come, boba, emagrece. Aí ela comeu. Aí Adão chegou e ela falou assim, come, Adão, come. Aí dizem que ela colocou um corante azul, né, na maçã, e falou, isso aqui vai deixar você mais animado. Que bobeira, né, gente? O fato é que tanto Eva como Adão, eles deixaram a dúvida entrar no coração. Eles tiveram dúvida a respeito da autoridade da palavra que Deus havia dado. Toda vez que alguém entra em rebelião, o primeiro sinal da rebelião é colocar em dúvida as autoridades, a legitimidade da autoridade para proferir aquele comando ou aquela palavra. Às vezes as pessoas estão tudo bem, está tudo legal, está tudo bem na célula, mas a partir do momento que o líder coloca uma palavra e libera um comando, ou então o pastor libera um comando, ou o apóstolo libera um comando, e a pessoa duvida da extensão daquele comando, duvida da autoridade daquela palavra, duvida da autoridade que foi colocada ali, essa pessoa já está entrando em desobediência. A desobediência não é uma coisa que acontece da noite para o dia. A desobediência é um processo que vai tomando conta do seu coração e vira uma rebelião. E nós temos que prestar atenção. O que aconteceu com Adão? O que aconteceu com Eva? Não foi do nada. Teve que haver um convencimento. Uma dúvida foi implantada. A autoridade da palavra foi questionada. Os fins da palavra foram questionados. Os propósitos da palavra foram questionados. E aí aquilo entrou no coração de Eva, entrou no coração de Adão, e eles caíram. Então não devemos questionar a autoridade da palavra liberada. Eu era uma pessoa que tinha muitos problemas. Tenho alguns ainda. Deus vai resolver todos, em nome de Jesus. Mas, queridos, pensa num cara problemático, travado na vida. Por quê? Porque eu sentava aí e ficava questionando a palavra que era ministrada. A minha função não era receber a palavra. A minha função no culto era questionar, era saber até que ponto aquele pastor estava falando bem, se ele estava enganado, se ele estava com algum trejeito. Eu ficava analisando, sabe? Ficava analisando a vida dos pastores, analisando a forma deles pregarem, analisando o conteúdo da palavra, analisando os requisitos teológicos, se batia com o meu entendimento. E se a palavra era boa, eu saía feliz. Mas se a palavra era ruim, se eu achava, não, isso aí, no meu modo de ver, a maioria era ruim. Eu era muito mal, gente, eu era muito mal. Eu era péssimo. Mas eu entendi, queridos, que a gente não está aqui para questionar a autoridade dessa palavra. Tem unção neste lugar, tem autoridade de Deus neste lugar, tem homens de Deus, mulheres de Deus neste lugar, colocados aqui para ministrar vida sobre você. E é vida que tem saído deste altar, é vida que tem alcançado as pessoas, é vida que tem alcançado as famílias. Homens têm sido libertos, mulheres têm sido libertos, jovens têm sido libertos, famílias têm sido transformadas. Essa cidade vai ser alcançada por este evangelho, porque tem unção e tem palavra de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia! Para Jesus tem unção. Não vamos questionar a autoridade daquilo que Deus tem colocado sobre nós. Amém? Diga: eu reconheço que a autoridade que Deus colocou sobre a minha vida é para me abençoar. Amém?
Ele colocou essa autoridade para te abençoar. O segundo personagem que nós vemos é Saul. Está nesse texto que nós lemos, mas eu quero ler no capítulo 15 de Samuel, os versículos 20 a 23. Vocês queriam ouvir o apóstolo, né? Eu também, viu? Mas quarta-feira, você vem aí que ele vai estar aí para ministrar para a gente, em nome de Jesus. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Versículo 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito. O melhor do interdito. Interdito é proibido, né? Já estava proibido. Trouxe o melhor do proibido para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Está bom até aí. O que aconteceu nesse episódio? Deus disse: vocês vão lá, vão destruir os amalequitas totalmente, e não vão pegar nada deles. Totalmente, vai destruir tudo. Ovelha, carneiro, não vai sobrar nada dos amalequitas. E o que Saul fez? Saul separou. Primeiro, Saul protegeu a vida do rei, apesar de ter cegado seus olhos, mas queria fazer dele um troféu para expor o rei numa exibição pública. Então ele queria se apresentar, ele queria se vangloriar com aquilo. E depois ele pegou o gado do amalequita, pegou o melhor do gado, e ele trouxe um argumento ainda. É o povo que quis, foi o povo que quis, eu sou um rei do povo, o povo quis um rei, e o Senhor deu um rei para o povo, então a voz do povo é a voz de Deus, não é nada disso. E ele disse: é para o Senhor, é para sacrificar, olha, é para a bênção de Deus, é para investir, é para abençoar a casa de Deus, vamos melhorar essas condições aqui. Queridos, o propósito da obediência é simplesmente obedecer, é obedecer a palavra. O que nós entendemos desse texto é que toda desobediência tem argumento. Diga: toda desobediência tem argumento. Ah, é por isso, é por aquilo. Olha, eu não vou fazer assim porque eu tenho outro jeito melhor. Ah, eu não vou caminhar desse jeito porque esse jeito não vai funcionar, vai funcionar desse outro jeito. Ah, esse comando não é legal porque, olha, ele não está entendendo, ele não conseguiu compreender que esse momento não é... Sabe? Existe um monte de argumento. E obedecer é obedecer totalmente. Não existe obediência pela metade. Diga: não existe obediência pela metade. Se tiver que obedecer, e tem que obedecer, é tudo. Não vai sobrar nada. Se Deus mandou matar tudo, é para matar tudo. Acabou. Não tem argumento. Então toda vez que no seu coração vier algum argumento, porque começa assim, começa primeiro com uma dúvida, diga: primeiro com uma dúvida. Depois vem um argumento, diga: depois vem um argumento. Primeiro veio a dúvida, e depois veio o argumento. A dúvida a respeito da autoridade, e depois vem o argumento, para que você não obedeça, para que eu não obedeça. Mas todo argumento do inferno está cancelado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Não vai prevalecer nenhum argumento contra as autoridades que Deus colocou sobre nós. Toda vez que vier um argumento no seu coração contra aquilo que Deus já falou, você manda embora, porque não é de Deus. Obedecer é obedecer totalmente. Diga: não existe obediência pela metade. Não existe obediência pela metade. Mais um personagem.
Nós vamos ver agora Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus, considerado amigo de Deus, como Abraão, um homem segundo o coração de Deus, mas ele também pecou. 1 Crônicas, capítulo 21, vamos ver o versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Davi estava em paz, o exército era vencedor, a bênção de Deus estava instalada, e aí sabe o que aconteceu? Satanás incitou o coração de Davi a numerar Israel. Não era problema nenhum numerar Israel. Havia um ritual que precisava ser feito, um ritual legal, na lei. Era preciso chamar o sacerdote, era preciso oferecer uma oferta para demonstrar um coração humilde, naquela atitude de fazer recenseamento. O recenseamento não era proibido em Israel. Várias vezes o livro de Números é um livro que numera Israel. Todos os israelitas foram contados. Mas para Davi contar o exército, havia um procedimento a ser adotado. E todo aquele procedimento de apresentar uma oferta, de ir ao sacerdote, de se apresentar diante de Deus, era para demonstrar a humildade, que não era naquele recenseamento, naquele número, naquela contagem, que estaria a força do exército. Não era nisso. A força do exército de Israel estava em Deus, não era na quantidade de pessoas. Diga, a força de Deus não depende da quantidade de homens. Um com Deus faz a diferença, amém? Você e Deus são mais do que vencedores, é o que basta para você. Na sua vida existe o Espírito de Deus, na sua vida existe a presença de Deus. Deus mora dentro de você para fazer de você um vencedor, amém? Mas não depende da quantidade de pessoas. E Davi, ele foi incitado por Satanás. Incitado por Satanás. Diga assim, toda desobediência começa no coração. Toda desobediência começa no coração. Davi foi incitado e deixou-se levar. O chefe do exército, ele chegou até a contestar a ordem de Davi, e deu conselhos para Davi. Joabe disse, Davi, não faça isso, não conte o exército, não precisa contar. E no final, Joabe até traz um número falso para Davi, não traz um número verdadeiro, porque ele não teve coragem de contar os levitas, de temor que ele tinha. Joabe também não era muito certinho, mas nesse ponto ele estava bem obediente, estava com bastante temor. Sabe o que custou a Davi? Sabe o que custou a Davi essa desobediência parece tão pequena e tão simples? 70.000 homens do seu exército foram mortos. Ora, um homem que queria mostrar a sua capacidade militar, perde em 3 dias 70.000 guerreiros. Deus mostrou para ele que não era aquilo que ia fazer a diferença na vida dele, mas era a submissão dele aos preceitos, aos mandamentos, aos estatutos dele. O que nós tiramos dessa lição, queridos? Nós tiramos dessa lição que a desobediência tem consequências diferentes de acordo com o nível que Deus espera que você esteja. Diga, a desobediência tem consequências diferentes de acordo com o nível que Deus espera que eu esteja. Se você é um cristão que chegou agora, se aceitou Jesus agora, vão acontecer momentos de desobediência na sua vida. Mas para essas desobediências, Deus tem um tratamento. E para algumas, Deus até nem vai dar consequência. Ele vai deixar você, vai tratar você aos poucos.
Porque Deus é misericordioso e Ele é complacente. Mas Ele é pelo seu amor, não com o pecado, com o seu amor, para tratar você, para tratar as pessoas no momento adequado. Mas se você já tem 10 anos de crente, se você já é um líder de célula, se você já é um ministro do louvor, se você está no altar, se você é um pastor, se você é uma pastora, se você tem um ministério, se você tem uma função diante de Deus, são níveis diferentes de tratamento da sua desobediência. Parece que a atitude de Davi foi tão pequena, tão mínima, para ter uma tragédia tão grande em Israel. Mas entenda, quanto mais você sobe, quanto mais Deus espera de você, quanto mais Deus espera a fidelidade de você, quanto mais Deus espera entendimento de você, quanto mais Deus está te dando condições de crescer e amadurecer no entendimento da palavra e viver os princípios e usufruir das bênçãos e da unção desses princípios, maiores serão as consequências da nossa desobediência. Davi sofreu uma perda terrível por causa de um pecado que não parece ser tão grave, por causa do orgulho, mas que em nome de Jesus nós possamos entender que cada vez mais nós temos que tomar cuidado com as pequenas desobediências. Diga, as raposinhas destroem o arraial. Então a nossa vida, às vezes você está com pequenas desobediências, mas num nível, meu irmão, que Deus não está tolerando mais essa desobediência na minha vida e nem na sua. E por causa dessa situação de desobediência, estão acontecendo, você pode dizer, mas o outro desobedece, o outro também faz isso, aquele, não se compare ao outro. Deus trata cada um na sua individualidade. Mas a partir do momento em que você tem crescido, que Deus tem te abençoado, Deus tem te fortalecido, Deus tem te alcançado com maiores revelações e mais poderosa unção, mais graves são as suas condutas, mais responsáveis somos diante de Deus. Então diga, meu Deus e meu Pai, que eu seja perdoado de todas as pequenas desobediências que existirem na minha vida, em nome de Jesus. Então, nós aprendemos com Davi que a desobediência tem consequências diferentes, de acordo com o nível que Deus espera de você. O outro personagem é Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 4. Pode colocar na tela, por favor? Aliás, coloca desde o versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. 3, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Até aí tá bom. Para fugir. O que aconteceu na vida de Jonas? Ele desce para Tarsis, vocês conhecem a história. Ele desce para o cais, ele desce para o navio, ele desce para o porão do navio, ele desce para o mar, ele desce para o fundo da baleia, e ele diz, do profundo do inferno eu clamei ao Senhor. A rota da desobediência é uma rota de destruição. Diga, a rota da desobediência é uma rota de destruição. Então a desobediência, queridos, ela não vai produzir nada de bom na sua vida. Você vai piorando, 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 piorando. Às vezes parece até que, me livrei do Senhor, me livrei dessa perseguição.
Com certeza, em algum momento, Jonas, lá no cais, ele estava de boa, curtindo a brisa, mas ele não sabia que ele estava descendo. E ele descendo, ele descendo, ele descendo. E é assim que acontece com a vida de quem anda na desobediência. O seu coração foi enganado. O argumento veio para o seu coração. E ele começa a descer, Ele não percebe que ele está descendo. E a Bíblia usa essas palavras, descer. Ele desce, 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 porque na verdade ele não percebe que está descendo, mas está descendo. Muitas vezes a pessoa só vai entender aonde ele chegou, quando ele chega lá na tragédia, no fundo do poço. Mas toda a rota de desobediência é cancelada nesta tarde, em nome de Jesus. Ninguém aqui vai descer, em nome de Jesus. Nós vamos subir, subir, subir e subir. A palavra profética desse altar é lugares altos. Amém? Você recebe essa palavra? Lugares altos para a sua vida, meu irmão. Se você sentir que você está num lugar estranho, que você está descendo, para pensar, analisa a sua vida. O que pode estar acontecendo, meu Deus? Eu não quero a rota de Jonas. Aí Deus manda o vento para ele ir lá para o fundo mesmo. E às vezes os ventos que parece que estão destruindo tudo é de Deus. O vento destruiu o navio, mas era um vento de Deus. E muitas vezes o teu navio está destruindo, o meu navio está destruindo, e a gente fica dizendo que é o diabo, e não é o diabo, é Deus tendo misericórdia de você, porque Ele quer te pegar, Ele quer te levar para a rota da obediência, Ele quer te levar para o caminho profético, com o caminho da palavra, para onde Ele te chamou para agir, para funcionar no reino. Então às vezes quebra tudo mesmo. O vento de Deus às vezes quebra tudo, mas é para a tua cura, para a tua salvação, para a tua libertação. Amém? Se você passou por algum problema assim, se você passou ou está vivendo uma situação que parece que as coisas pioraram, parece que piorou, quando eu comecei a orar, tem aquele ditado que diz, né, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Tem gente que começa a orar, eu falo para os discípulos, você vai começar a orar, o diabo vai se levantar, mas ele se levanta para cair, amém, irmãos? Em nome de Jesus. A vitória é sua, o diabo é um vencido, é um derrotado, ele não tem esse poder, ele não pode te tocar, saiba que tudo que aconteceu na sua vida, foi permissão de Deus, porque Ele quer te levar para a rota do sucesso e da vitória, amém? Dê um aplauso a Ele, aleluia, obrigado Senhor, É claro que não, é permissão de Deus, às vezes não foi Ele que quis, né? Foi você que aceitou. A permissão, a vontade permissiva de Deus é diferente da vontade diretiva de Deus. Mas isso é outra palavra, outra pregação. Vamos lá. O último personagem. Aliás, agora vamos ver homens que obedeceram. Noé. E aqui eu vou encerrar já, porque nosso horário já está indo, tá? Então, Noé, ele obedeceu. Abraão, ele obedeceu. Jesus obedeceram. Personagens que obedeceram. E nós vemos as consequências. São patriarcas. Homens que viram o resultado da sua obediência. E é por isso que nós devemos viver essa obediência. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração. A equipe do louvor. Eu quero repreender sobre a sua vida e sobre a sua casa e sobre a sua família todo espírito de rebelião e de desobediência que houver na sua casa, no seu casamento, sobre a vida do seu filho, sobre a vida do seu esposo, sobre a vida da sua esposa. Todo espírito de desobediência que houver sobre a sua vida, no seu coração, no seu entendimento, na sua alma, todo espírito de desobediência que estiver semeando rebeldia, que estiver semeando revoltas, que estiver semeando descontentamento, em nome de Jesus, caia por terra agora, bata em retirada agora.
saia da sua vida agora, saia da sua casa agora, saia da sua família agora. Nós não aceitamos nenhuma palavra, nenhum argumento do diabo contra as autoridades que Deus constituiu sobre a nossa vida. Nós não aceitamos nenhum argumento do diabo contra a palavra e contra os preceitos do Senhor. Nós ordenamos agora: sai, argumento do inferno, sai, argumento do inferno, sai da minha vida, sai da minha mente, sai da minha família, sai do meu coração, sai da minha alma. Diga: sai, em nome de Jesus. Todo mal, todo argumento de desobediência, saia da minha casa, saia da minha família, saia da minha vida, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso a Ele.